para a morte, meus irmãos, é o pecado que o homem ou a mulher já se acostumou com esse pecado. É o pecado sem arrependimento, pecado que é fruto de uma mente aí entorpecida, que está sedada e que já não consegue sentir mais as consequências do pecado. Pecado esse que a pessoa já não consegue mais perceber os efeitos degradantes que esse pecado está produzindo nela. É como uma pessoa viciada em drogas, que a cada dia ela se afunda mais e a cada dia ela quer uma dose maior, mesmo sabendo que a overdose será o seu fim, a overdose irá acabar com a sua vida, ainda assim ela insiste em ir até o final. Esse é o pecado que leva para a morte, o pecado costumeiro, pecado que não tem arrependimento, pecado que a pessoa julga que é o melhor pecado de todos, pecado esse que a cada dia de sua vida ela quer se afundar mais e ela não pede perdão. Veja o que diz Isaías no capítulo 66 e versículo 3 e 4. Prestem bem atenção no que Isaías diz aqui, ou o Senhor Deus, inspirando Isaías, ele nos diz assim, Isaías no capítulo 66, nos versículos 3 e 4, ele vai falar a respeito das pessoas que a cada dia se afundam mais aí nos seus pecados e ainda se engrandecem disto. Ele diz assim, o que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão, o que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso, como o que bendiza um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei, e ninguém respondeu, falei, e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então aqui Isaías ele diz que estas pessoas aqui a quem ele se dirige não ouviram as palavras do Senhor, que provavelmente Isaías já havia falado, e eles preferiram cometer o pecado e ainda se deleitaram em sua alma no pecado. E por isso Deus disse para eles que ele escolheu para eles o infortúnio. Então pecado para a morte é o pecado costumeiro, pecado que a pessoa já não sente mais aí todo o resultado que esse pecado, os efeitos degradantes desse pecado está produzindo na vida dela. O irmão William Barclay, ao comentar a respeito desse tal pecado para a morte, ele diz algo aqui bastante interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. E ele diz assim, o pecado para a morte é a maneira de viver do homem que ouviu o pecado e recusou ouvir a Deus, tão frequentemente que chegou a um estado que ama o seu pecado, em que considera o seu pecado o mais proveitoso do mundo. Então, da mesma forma que eu dizia para vocês, ele diz aqui, é o pecado que o homem e a mulher se acostumou, pecado que ele não está nem aí dos efeitos que vai produzir, se vai matá-lo ou se não vai matá-lo, se vai destruir a sua vida ou se não vai destruir. A única coisa que esta pessoa quer fazer é cometer pecado em cima de pecado e entrar em iniquidade. Então é o pecado costumeiro.